Boa noite, bem-vindos a mais um programa especial Autárquicas 2013, que desta vez tem como convidado Sérgio Humberto, candidato do PSD-CDS-PP à Câmara Municipal de Trofa. Quem começa, antes de mais, por agradecer por ter aceito o convite do programa para estar aqui presente e lançava já uma questão que tenho vindo a colocar a todos os convidados, que se apresentem um pouco. Quem é Sérgio Humberto? Boa noite, Filipe. Eu é que agradeço por estar aqui presente e agradeço esta oportunidade. Sou um trofense que nasci e que vivo na Trofa e que pretendo fazê-lo durante muito tempo. Tenho 37 anos, portanto faço este ano 38. Sou professor do terceiro ciclo e do ensino secundário. Presidente do PST há 3 anos. Fiz um percurso na JST, quer enquanto Presidente da secção da Trofa, quer em termos dos órgãos distritais, enquanto vogal, Secretário-Geral Adjunto e Vice-Presidente, e também fiz parte de uma Comissão Política Nacional da JST. Atualmente faço parte da distrital do PST e sou Conselheiro Nacional eleito no último Congresso. Este é o meu percurso muito telegráfico em termos políticos da estrutura do PST. Já fiz parte da Assembleia Municipal no primeiro mandato entre 2001 a 2005 da Assembleia Municipal da Trofa, já fui assessor do Presidente do PST para os pelouros dos Partidos da Juventude entre 2005 e 2009 e, portanto, este é o meu percurso político / autárquico e também pessoal. Ao ouvir falar sobre o seu percurso, vimos bastante patente a questão do Partido Social Democrata, mas agora apresenta-se como candidato de uma coligação. Fala-me desta coligação que surgiu então no passado sábado e com certeza vai trazer algumas novidades também na sua candidatura. Exatamente, Filipa. Esta coligação é a primeira vez que acontece no Conselho da Trofa. Temos uma história recente e é a primeira vez que o PST se coliga com o CDS-PP numas eleições pré-eleitorais. É importante dizer que aquilo que os dois partidos celebraram este acordo fundamental é que pretendem coligar-se com os trofenses, porque realmente a Trofa está num estado crítico, de marasmo, está parada. Aquilo que tem acontecido na Trofa nos últimos 3 anos é absolutamente nada, a dívida tem aumentado, a obra é zero, o atual executivo tem sempre desculpado com o anterior executivo camarário e, portanto, aquilo que o PST celebrou com o CDS-PP é muito mais do que uma coligação entre 2 partidos, é acima de tudo uma coligação com a população da Trofa. E considero que é o mais importante. Mas uma das questões também que tem a ver com a sua candidatura é o fato de ter sido unânime na altura da Comissão Política Conselhia escolhê-lo como candidato à Câmara Municipal da Trofa. Tal fato acabou por surpreendê-lo ou já estava à espera? Não é bem pelo facto da surpresa, é pelo facto da responsabilidade que no fundo, os atuais elementos do PST, portanto, e confiança que depositaram em mim. Obviamente que acato isto com muita responsabilidade e, obviamente, tenho que desempenhar uma tarefa árdua, que sabemos que vai ser umas eleições difíceis, em que o PST perdeu as eleições em 2009, e apresentamos e queremos apresentar claramente em 2013 com um projeto credível, sustentável e, acima de tudo, que dê esperança, que concretizemos essa esperança e que vá de encontro aos anseios de todos os trofenses. É sobretudo neste aspecto que eu vejo essa proposta e, acima de tudo, com que a coligação do PST e do CDS apresenta um projeto credível e capaz de devolver o orgulho aos trofenses. Esta unanimidade no PST, se calhar, é fruto por ser presidente há 3 anos do Partido Social Democrata, numa altura difícil em que o PST perdeu eleições, em que quando se ganha está tudo bem, quando se perde está tudo mal, e depositaram essa confiança em mim para, no fundo, agregar novamente o PST, organizar, e foi isso que nós fizemos durante os últimos 3 anos, não só eu, mas como todos os elementos que fizeram parte dessa estrutura, portanto, e no fundo felicitá-los por todo este trabalho, e hoje o PST está preparado para integrar essa coligação com o CDS-PP e apresentar-se aos trofenses novamente com um projeto credível. Mas sendo a Trofa um conselho recente em que o Partido Social Democrata esteve à frente desse mesmo conselho entre 2001 e 2009, perdeu então em 2009, porque este desejo de voltar a trazer alguma energia diferente aqui ao conselho, à Trofa?
Energia não, porque eu gostava de utilizar a palavra força, porque energia foi uma palavra utilizada pela atual Presidente de Câmara de energia para mudar, e infelizmente essa energia durou muito pouco. Portanto, o PSD esteve à frente dos destinos da Câmara Municipal da Trofa durante 8 anos enquanto Câmara Municipal e 3 anos enquanto Comissão Instaladora, sobretudo fez um trabalho de base. Importa aqui referir o seguinte: quando nós passamos a concelho, na altura ainda fazia estas 8 freguesias, hoje que compõem o Concelho da Trofa, fazíamos parte do Concelho de Santirce, fomos ostracizados durante muito e muito tempo, e foi isto que no fundo moveu as pessoas, as forças vivas do Concelho da Trofa a ir em busca de um anseio, de um sonho, que era a autonomia política e a independência que nós queríamos. Portanto, isso foi conseguido em 98. A população tinha muitos anseios, porque não tínhamos absolutamente nada, tínhamos sido ostracizados pela anterior gestão da Câmara do Partido Socialista em Santo Tirso, e durante esses 8 anos foi conseguido muita coisa. Foi conseguido, tínhamos uma taxa de saneamento a rondar os 12%, que hoje é de 90%, graças a esse trabalho desenvolvido pelo anterior executivo do PST. Tínhamos uma taxa de água de 20% e hoje temos uma taxa de água a servir a população a rondar os cerca de 80%. Foi toda a requalificação no parque escolar que se fez nas escolas EB1 e jardins de infância. A requalificação da rede viária, foram feitos cerca ou quase 300 km de pavimentações ou repavimentações na rede viária. Hoje temos uma piscina municipal, temos um pavilhão gimnodesportivo, temos um conjunto de casas mortuárias muito mais dignas do que aquilo que tínhamos. Portanto, houve aqui um conjunto de eixos que foi traçado pelo anterior executivo e que levou, no fundo, aqui à retoma do progresso destas 8 freguesias que compõem o Concelho da Trofa. Porque a Trofa, nós tínhamos que entender que a Trofa não tinha absolutamente nada. Obviamente que as expectativas dos trofenses eram muito maiores do que aquilo que acabou por acontecer entre 2001 a 2009. É claro que os trofenses têm a legitimidade por ambicionarem uma rápida qualidade de vida e com que a Trofa se coloque rapidamente no comboio da frente dos concelhos da área metropolitana do Porto e do país, como é óbvio. E, portanto, esses foram os anseios e são legítimos, claramente, da população da Trofa. É a partir daí que também que se vai basear nos seus argumentos, se vão basear os seus argumentos para esta candidatura? Não, os argumentos são novos. Primeiro, por ser uma coligação. Segundo, porque o projeto do PST em 2009 foi derrotado, e temos de ter essa consciência. E o que é que levou à derrota do Partido Social Democrata em 2009? Mas, sobretudo, pelo seguinte: é pela Trofa e pelos trofenses, porque a Trofa, sendo um concelho novo, tem que ser novo em ideias, tem que ser novo e inovador em projetos e tem que ser pioneiro em muitas políticas de atração, nomeadamente no plano económico. A Trofa é caracterizada por um concelho, como já referi anteriormente, 8 freguesias, com uma população de 40 mil habitantes, e é muito caracterizada pelo tecido empresarial, nomeadamente no ramo metalomecânico e no ramo têxtil. A Trofa sempre foi um concelho ligado às empresas, e nos últimos anos temos vindo, no fundo, a presenciar a deslocalização e à saída das empresas da Trofa para concelhos vizinhos. E, portanto, como eu estava a dizer, não é um projeto de ruptura, é um projeto que estamos a pensar no presente e no futuro da Trofa. Mas, em concreto, o que é que pretende fazer? O que é que pretende trazer ao Concelho enquanto Presidente da Câmara? Olha, sobretudo devolver o orgulho aos trofenses. A Trofa nos últimos 3 anos tem sido e aparecido nos órgãos de comunicação social, quer local, quer nacional, pelas piores razões. Por investigações da Polícia Judiciária, por várias situações que eu não quero agora aqui enunciar, que têm a ver com o atual Executivo socialista, e quer por políticas erradas que estes o têm feito. Portanto, estes 3 anos têm sido muito prejudiciais para o desenvolvimento da Trofa. E, sobretudo, nós queremos agarrar o futuro, termos consciência daquilo que foi o passado, percebermos o presente
e começarmos a atuar e apresentar ideias novas e diferentes para a população da Trofa. A Trofa parou, este atual Executivo Socialista gastou nestes últimos 3 anos 60 milhões de euros e a dívida continua a aumentar e não tem existido obra, portanto não tem existido progresso para as suas populações, e aquilo que o PST obviamente pretende, em conjunto com o CDS, apresentar aos trofenses é um projeto credível, e que as pessoas que vão dar a cara por este projeto, que sejam pessoas com capacidade, com competência e, sobretudo, com seriedade da forma de o fazer, porque estar na política é das profissões mais nobres que se pode ter, porque gerir dinheiros públicos, dinheiro que não são seus, para colocá-los em prol e ser bem geridos em prol da sua comunidade, portanto, é das profissões mais nobres que podemos desempenhar. E nesta sua candidatura, quem é que acha que vai ser o seu maior opositor? Olha, o maior opositor vão ser todos aqueles projetos pessoais e políticos que estarão contra os anseios da população. Eu quero com isto dizer o seguinte: todos os projetos que forem em prol do bem comum do conjunto dos trofenses, portanto, será bem-vindo e com que haja debate em democracia. Agora, qualquer projeto que seja do âmbito pessoal e do âmbito político-partidário, obviamente esse será um opositor, porque não é isso que nós queremos para o Conselho da Trofa. Aliás, eu sou candidato por esta coligação com esse objetivo, que é não por questões pessoais, não por questões só político-partidárias, mas claramente queremos que a Trofa tenha um rumo. A Trofa é dos concelhos mais jovens do país, faz no próximo mês de novembro, este ano, 15 anos, e portanto tem muito para percorrer. Eu gostaria de apresentar, no fundo, aquilo que são as linhas de ação a apresentar nas próximas eleições autárquicas de 2013, dizendo que nós não precisávamos de obras de cimento, de infraestruturas. Claro que nós precisamos ainda de muita coisa, porque somos um concelho muito recente e, portanto, teremos que proporcionar e acelerar essa qualidade de vida às nossas populações. E é isso que nós pretendemos. Muito bem. Abordando também a questão da reforma administrativa local, o Conselho da Trofa também acabou por ser afetado no número de freguesias. Enquanto Presidente da Câmara, se for, caso seja eleito, terá com certeza uma grande dificuldade de gerir os ânimos dos Presidentes da Junta, que vão deixar de ter junta, vão deixar de ter uma freguesia. Qual é a sua ideia para lidar com toda esta situação? Olha, este processo da reforma administrativa em certa medida foi demasiadamente rápido e aqui com alguns atropelos. O PST apresentou na Assembleia Municipal uma proposta, a partir que se tornou lei esta reforma administrativa, apresentou uma proposta na Assembleia Municipal para organizar o Conselho da Trofa em 6 freguesias. Atualmente vemos que são 5. Foi votado na altura pelo Partido Socialista, que olhou para os interesses do seu próprio partido e não para o interesse do Conselho. Hoje, aquilo que nós constatamos é que teremos 5 freguesias, uma das quais, que é a União das Freguesias Santiago Bogado e São Martinho de Bogado, que terá aproximadamente 45% da área territorial e 60% da população. E, sobretudo, vamos ter outras 2 freguesias com um número de habitantes e de eleitores muito mais reduzido. Portanto, vamos ficar com um concelho disforme completamente. Uma freguesia que tem aproximadamente 60% da população, claro que é completamente disforme relativamente às outras. Aquilo que pretendemos é essencialmente isto, que as pessoas tenham a noção de que as freguesias não vão acabar. É uma estrutura política, uma estrutura, no fundo, administrativa, que vai gerir essas 2 freguesias. E se o PST e o CDS-PP ganharem estas eleições como nós esperamos, apesar de sabermos que é um caminho difícil, mas que nós sabemos que podemos fazer história. Foram poucas as câmaras que mudaram de gestão autárquica após ou só fazerem um mandato. Lembro-me na Câmara Municipal de Faro, em 2009, Ribeira de Pena, e não me estou a lembrar assim de mais algumas, mas foram muito poucos ao longo da nossa história, ao longo da nossa democracia. Portanto, sabemos que é um percurso difícil, mas que é possível e que nós podemos fazer história, porque realmente este Executivo Socialista tem feito muito mau trabalho em prol da comunidade.
Agora, aquilo que nós pretendemos é que as pessoas primeiro tenham a noção de que a sua freguesia não vai acabar. É uma estrutura política que vai gerir essas duas freguesias. Portanto, vão funcionar na mesma as extensões, pelo menos este é o projeto desta coligação PST-CDS-PP, é com que os serviços se mantenham nas duas freguesias. Assim seja que o PST ganhando nestas 5 freguesias, que é isso que nós entendemos. Portanto, e é aumentar o número, no fundo, de serviços à nossa população. É isso que essa reforma administrativa tinha como base e foi isso que é isso que se pretende, que é reforçar, no fundo, as competências das freguesias, porque são a estrutura, no fundo, política mais próxima da população e que conhecem maior as necessidades dessa população. E é isso que nós pretendemos, nas nossas listas a apresentar a eleições, é com que as pessoas se revejam nas pessoas que vão liderar essas listas e esse projeto e que saibam que as freguesias se mantêm. É uma estrutura política, uma estrutura administrativa que vai gerir essas duas freguesias. Mas também, voltando há pouco, quando estava a ouvi-lo aqui falar, lembro-me também de uma questão que abordou e, de certa forma, está associada também à questão das freguesias. Pretende manter também o espírito de união, com certeza, entre as freguesias, tendo em conta que vão continuar a pertencer ao Conselho. As que ficam poderão manter uma forte ligação com aquelas que vão, de forma que a população não sinta que ficou para trás, por não ser, a sua freguesia não ser escolhida, não é? Essa é uma questão pertinente e fundamental e fulcral para nós. Porque sendo um concelho recente, nós temos que dar identidade e temos que ter a identidade trofense. As 8 freguesias hoje que compõem o Conselho da Trofa, que irão continuar, obviamente que irá haver uma estrutura administrativa, irá haver só 5 juntas de freguesia, é termos a coesão municipal. É com que essas 8 freguesias se sintam todos tratados da mesma forma pela gestão camarária. Não é por ser do partido A ou do partido B que serão ostracizadas, que muitas vezes é isso que se passa. Quem lidera a Câmara Municipal de um certo partido político muitas vezes faz perseguição a uma junta de freguesia que seja liderada por outro partido. Não é essa a nossa forma de ver a política. Se as pessoas escolheram um presidente de junta para liderar os seus destinos, quem está a gerir a Câmara Municipal tem que respeitar essa pessoa e esse órgão, porque essa pessoa e esse órgão executivo, portanto, foi, no fundo, escolhido pela população para gerir os destinos dessa freguesia. E é assim que nós entendemos. Portanto, muitas vezes, em muitos concelhos presenciamos, e na Trofa, infelizmente, nos últimos 3 anos, é isso que tem acontecido, é uma perseguição às 4 freguesias lideradas pelo Partido Social Democrata, e é isso que nós não queremos que aconteça. Portanto, se ganhar as eleições, como espero, em 2013, e se porventura algum partido que não o da coligação ganhar as eleições, portanto não irá existir essa perseguição de tentar e ostracizar, no fundo, essa freguesia, porque os habitantes estão acima, claramente, dos partidos. E relativamente à relação com os concelhos limítrofes, qual é a sua opinião relativamente à postura que um Presidente da Câmara deve ter? Olha, nomeadamente com o Conselho de Sentir-se é difícil. Pois, é difícil porque a nossa história diz-nos que é extremamente difícil. Ainda por cima, o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Sentir-se, o Joaquim Couto, foi ele que fez, portanto, com que a Trofa o dificultou até as suas forças se esgotarem para a Trofa não se tornar em concelho. Foi ele que liderou os destinos de Santo Tirso durante muito tempo e que ostracizou as 8 freguesias que hoje compõem o Concelho da Trofa. Portanto, será difícil se for liderada por uma pessoa como o Dr. Joaquim Couto, nomeadamente com Sentir-se. Há muitos processos que ainda estão pendentes por termos feito parte do Concelho de Sentir-se, mas pretendemos que, acima de tudo, que as pessoas coloquem, no fundo, a sua camisola política, a sua veste política, coloquem o seu concelho e os interesses do seu concelho acima do seu partido que representa. Com o Concelho da Maia é ótimo, tem um excelente presidente, o engenheiro Bragaça Fernandes, e com Vila de Conde também são boas relações. Portanto, aquilo que nós pretendemos é com que a Trofa se reforce e se imponha dentro da área metropolitana do Porto e também porque está envolvida aqui no Vale do Ave.
com que seja respeitada pelos outros municípios, com que respeite claramente os outros municípios pela sua diferença, mas claramente nos queremos impor em diversos domínios, porque o povo da Trofa é muito orgulhoso, muito bairrista, e é com muito orgulho, portanto, que as pessoas vivem o Concelho da Trofa. E para um povo desses, qual é a sua noção de presidente ideal? Olha, é um presidente próximo da sua comunidade, com que saiba ouvir os seus anseios. Não se pode tapar os ouvidos, não se pode ser surdo para gerir um concelho como o Concelho da Trofa, como muitos também. O Concelho da Trofa tem algumas particularidades, mas são particularidades comuns a vários concelhos. Portanto, mas tem que ser quem está à frente dos destinos de uma Câmara Municipal, tem que ter e tem que ouvir e tem que saber ouvir a população. Não pode ser surdo e pode pensar que as pessoas são as mais iluminadas e é que sabem que os projetos e aquilo que são os anseios dos trofenses. Portanto, é isso que nós temos feito ao longo dos últimos 3 anos, em termos do PST, foi ouvir, saber ouvir a população, saber perceber quais os anseios, quais as dificuldades que tinham, que é para depois se apresentarem em eleições e com que vá de encontro àquilo que são, no fundo, os problemas e encontrar as soluções para resolver os problemas das pessoas. Quando alguém se candidata a um cargo público, tem que ter essa consciência. Tem que ter a consciência que não se pode depois fechar num gabinete, andar cá fora até ao dia do ato eleitoral, a pedir o voto às pessoas, a pedir, no fundo, e a apresentar o seu projeto político e depois de ganhar, fechar-se em 4 paredes e, portanto, agora eu sou o dono deste território e, portanto, não preciso ouvir ninguém. É preciso ter essa consciência, porque senão não vale a pena candidatar-se àquilo que se propôs anteriormente. Portanto, tem que saber ouvir, tem que saber ir de encontro àquilo que são os anseios das populações e, sobretudo, dar aqui muito, muito relevo àquilo que é o movimento associativo e às forças vivas do Concelho, porque são fundamentais para o desenvolvimento e para a tal coesão municipal. Mas qual é que acha que são os grandes anseios e necessidades dos trofenses? São muitos, infelizmente são muitos. Neste momento temos uma rede viária completamente degradada, que nos últimos 3 anos foi abandonada. São muitas as estradas municipais degradadas, desde a Estrada Nacional 14, 104 a 318, portanto com muitos buracos e que dificulta no fundo a deslocação e os movimentos das pessoas no concelho. As pessoas continuam a exigir, e bem, com que a Trofa tenha uns espaços de concelho, que foi uma promessa eleitoral da atual Presidente de Câmara e que não foi cumprida, que disse que ia anunciar o local dos espaços de concelho passado 100 dias a sua tomada de posse. Ela anunciou o local, mas afinal os espaços de concelho não se vão, no fundo, concretizar nesse mesmo local. Porquê? Por atitudes de irresponsabilidade, essencialmente por populismo, porque fica muito giro dizer que vai resolver o problema dos espaços de concelho passado 100 dias, quando depois a decisão é tomada de uma forma avulsa, de uma forma vaga e não pensada. Hoje aquilo que este Executivo pensa para a localização de espaços de concelho, aliás, não pensa, porque eles querem alugar um armazém para instalar os serviços da Câmara Municipal da Trofa e com isto pagar mais do que aquilo que hoje o município paga com as rendas onde estão instalados os serviços camarários. O povo trofense quer e ambiciona, como ambiciona já há muitos anos, ver concretizada a questão do metro até à Trofa, as variantes à Nacional 14 e 104, sabemos que isto é do âmbito nacional e que é mais difícil, mas é preciso ter força política para demonstrar aos órgãos competentes que são projetos que foram prometidos à Trofa e que estão a ser, no fundo, boicotados há muitos anos. Mas essencialmente o que as pessoas querem é uma palavra, uma atenção e com que resolvam os seus problemas no dia-a-dia, que é fundamental, muito mais na área social. Hoje sabemos que o desemprego na Trofa ultrapassa os 20%, mas isto é um problema que é comum a vários concelhos. Sabemos que há pessoas que têm dificuldades, a tal pobreza envergonhada que nós e quem está à frente da Câmara Municipal tem que ter essa sensibilidade para encontrar e resolver o problema dessas populações, de pessoas mais idosas que têm problemas em pagar os medicamentos. Portanto, o que a Câmara Municipal tem que fazer, o que está a gerir os destinos da Câmara Municipal, tem que ter a sensibilidade para variedíssimas coisas. Portanto, a Trofa era um concelho essencialmente empresarial, onde tinha sediado várias empresas.
o anterior executivo tinha lançado um projeto que era a área de localização empresarial da Trofa. Um projeto que estamos a falar na ordem dos 40 milhões de euros e que seria fundamental para a implantação e sediar essas empresas no Concelho da Trofa, que entretanto foram fugindo para os concelhos vizinhos. Eu peço que seja mesmo breve, temos mesmo de terminar o programa, mas conclua a ideia. E portanto este é um projeto fundamental, no fundo dar continuidade às empresas com que fiquem na Trofa e com que seja um alvo de atração de mais empresas para proporcionar mais emprego à população da Trofa. Muito bem, obrigada pelas prestações que nos deu esta noite. E é desta forma que concluímos o Especial Autárquicas 2013. Até para a semana.